O céu estava em silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, carregado de dor, angústia e expectativa. Os anjos, que sempre entoavam louvores diante do trono de Deus, agora estavam calados. Seus olhos fitavam a terra, não com alegria, mas com tristeza e espanto. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a ser crucificado. Ele não era apenas um profeta, ou um homem qualquer, era o próprio Filho do Criador do universo. Aquele que havia moldado o ser humano com as mãos, que havia separado os mares, acendido as estrelas no céu, agora estava sendo espancado, humilhado, levado para morrer. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, permanecia imóvel. Sua espada em mãos, mas sem permissão para usá-la. Ele sabia que Jesus, com uma só palavra, poderia se livrar da cruz. Mas o filho não pediu ajuda. Os anjos suplicavam: Miguel, deixe-nos ir. Queremos proteger o Santo dos Santos. Mas Miguel respondia apenas com um olhar de dor e de obediência. No trono, o Pai observava tudo. Ele amava o Filho com amor eterno, puro, perfeito, mas também amava a humanidade. E por isso permitia cada segundo daquela dor. Não porque não pudesse impedir, mas porque sabia que aquele sofrimento salvaria gerações. Um anjo ajoelhou-se diante dele, com a voz embargada, perguntou: Senhor, por que o Senhor permite isso? Ele é perfeito, santo. E o Pai respondeu, com poucas palavras: Porque eu os amo. Na terra, os soldados preparavam os pregos. A multidão gritava. Os discípulos choravam. E Jesus, com os braços abertos, não estava sendo derrotado. Ele estava vencendo, com amor. Os anjos esperavam apenas uma palavra do Pai. Um sinal. Se ele falasse, eles desceriam como relâmpagos. Mas o Pai disse: Não. E os anjos entenderam. A salvação só viria com sangue, não com espadas. O tempo parecia desacelerar. No céu, os anjos estavam presos entre a dor e a fé. Eles confiavam no plano do Pai, mas não compreendiam por que precisava doer tanto. Um anjo mais jovem, com os olhos marejados, se aproximou de Miguel. Por que ele não se defende? Porque aceita a zombaria. Ele é o rei. Miguel, sério, respondeu. Porque ele ama, mais do que conseguimos entender. Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém. Suas costas feridas. A coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Era cuspido, xingado, zombado, mas ele não devolvia ódio. Seus olhos diziam compaixão. Os anjos, impotentes, observavam tudo. Se um só deles descesse, poderia dizimar legiões. Mas não podiam. Porque o silêncio do céu também era obediência. O Pai continuava olhando. Não desviou o rosto. Ele viu cada golpe, ouviu cada zombaria, sentiu cada lágrima. Mas permaneceu firme. Por amor, por você, por mim, por todos nós. Um anjo mais velho lembrou aos demais. Lembrem-se das palavras do Filho: Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. No mundo espiritual, os demônios se agitavam. Pensavam que estavam vencendo. Achavam que Deus estava falhando. Mas mal sabiam que aquela cruz era uma armadilha sagrada, feita de amor, onde o mal seria derrotado para sempre. Os anjos, mesmo tomados pela dor, ficaram de pé, sem agir, sem intervir, chorando, em silêncio. E então, um som suave ecoou no céu. Não era uma música. Era o coração do Pai batendo, por nós. Na terra, Jesus caiu com o peso da cruz. Um homem, Simão, foi forçado a ajudá-lo. Os anjos se emocionaram. Alguém, mesmo sem entender, está dividindo o fardo com o Salvador. Naquele instante, o céu aprendeu algo novo. Mesmo com todo o poder que havia ali. Foi na terra, no sofrimento, que o amor de Deus brilhou mais forte. As pedras de Jerusalém estavam manchadas com sangue. O sangue do Filho de Deus. Cada passo que Jesus dava era um gesto de amor. Ele sabia para onde ia. Sabia que a cruz o esperava. Mas continuava. Os anjos assistiam com os olhos marejados. O céu nunca esteve tão silencioso. E tão cheio de glória. Alguns seguravam suas espadas com força. O pecado dos homens era cruel demais. Mas Jesus, ele não amaldiçoava ninguém.
Pelo contrário, seu olhar dizia: estou fazendo isso por vocês. Jesus avistava rostos conhecidos na multidão. Alguns choravam, outros viravam o rosto. Mas entre todos, Maria, sua mãe, estava lá. Seus olhos se encontraram. Não houve palavras. A conexão entre os dois era eterna. João, o discípulo amado, também estava ali. Mesmo jovem, permaneceu fiel até o fim. Os anjos se emocionaram. Em meio a tantos que abandonaram, ainda havia aqueles que ficaram. Chegaram ao Gólgota, o Monte da Caveira. Os soldados começaram a preparar a cruz. Os anjos estremeceram no céu. Era o momento mais cruel. Jesus deitou-se, por vontade própria. Ninguém o forçou. Ele estendeu os braços. E os pregos começaram a perfurar. Cada martelada doía também no céu. Mas o Pai continuava em silêncio. A salvação ainda não estava completa. O céu inteiro se curvou, não em derrota, mas em reverência. Porque o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. Jesus foi erguido. O sangue escorria. Mas seus olhos tinham paz. Como se dissesse: eu vim para isso. Eu amo vocês. Os demônios celebravam. Mas estavam cegos. A cruz era a maior vitória da história. Os anjos sabiam. Mesmo sofrendo, tinham fé. Sabiam que aquele sangue libertaria gerações. Que o silêncio do céu era parte de um grito muito maior. O grito da ressurreição. Mas por enquanto, tudo estava em silêncio. E Jesus, pendurado na cruz, ainda amava. As horas passaram. O céu escureceu. O sol se escondeu. A terra tremeu. E mesmo assim, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os anjos se emocionaram. Mesmo ferido, ele ainda pensava nos outros. Seu amor era infinito. E então, Jesus disse: está consumado. Naquele instante, os anjos entenderam. O Pai disse sim. Sim para a salvação. Sim para a vida eterna. Jesus entregou o Espírito. Morreu, mas não foi uma morte qualquer. Foi uma entrega. Um sacrifício perfeito. O céu chorou. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O caminho até Deus estava aberto. Os anjos se ajoelharam. Não por tristeza, mas por adoração. Eles sabiam. Tinham presenciado o momento mais importante da história. Jesus morreu. Mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ressuscitaria em glória. Mas isso é outra história. Hoje, o céu ainda olha para a terra. E o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora, ainda chama corações como o seu. Se essa história falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Altar Celeste, você vai ouvir histórias emocionantes da Bíblia, contadas com fé, profundidade e verdade. Deixe nos comentários o que achou dessa mensagem. E qual história você gostaria de ver a seguir. Até a próxima! E nunca se esqueça, o céu ainda está olhando por você.